todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Está começando agora o segundo Papo de Igreja, estamos com o segundo programa ao vivo aqui do nosso santuário. E hoje nós vamos conversar sobre os bastidores da missa online. Como que acontece as missas, como que a gente monta cada coisa. E por isso nós estamos aqui com a coordenadora litúrgica, Fernanda Carlins. Boa noite, Fer. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Sei que tem alguns familiares meus aí, né? Boa noite para vocês. Boa noite para o padre, que hoje está atrás das câmeras, escondidinho ali. Nós já começamos com os nossos tradicionais avisos. E antes de começar os avisos, eu quero primeiro agradecer. A gente está no segundo programa e o primeiro passou de 1000 visualizações. Então é um marco aí muito grande para a gente. A gente chegou num nível que a gente esperava alcançar ao longo do tempo. E já no primeiro nós batemos 1000 visualizações, mais de 100 reações, quase 100 comentários. Então a gente já pede também que comente, que divulgue, que compartilhe esse vídeo e chame aí todo mundo para assistir junto com você. Segunda coisa é que estamos aqui mais uma vez em 3 pessoas, respeitando esse distanciamento. Eu e a Fernanda não estamos de máscara por causa do áudio, mas estamos numa distância que nos deixa em segurança, então a gente segue todas as recomendações do Ministério da Saúde. Agora vamos, de fato, começar a nossa entrevista. Fernanda, eu quero começar a conversar com você antes da missa. Como que é a tua preparação a partir de segunda-feira? Porque para a gente ter ali os leitores, para a gente ter toda essa organização que faz preces, a gente não pode deixar para o sábado, a gente tem que fazer com uma antecedência. Como que é esse processo? Então, aqui no santuário, né, divulgando alguns números, nós temos 10 equipes de celebração. Então, a cada missa, uma equipe é responsável. Se nós formos pegar o mês de maio, fui fazer as contas, era para termos 44 celebrações. Ou seja, 10 equipes envolvendo 44 celebrações, mais as comunidades, né, além do santuário. Então, é uma equipe grande. E como que a gente faz para reduzir a uma única missa sendo transmitida no domingo, né? Então, de forma assim mais, como que eu posso dizer, que consigamos envolver a todos, cada leitor está sendo representado por uma equipe dessas 10. Aí não é na segunda-feira que a gente convoca as pessoas, né, com uma certa antecedência. Já temos um calendário pré-definido para as pessoas se prepararem, porque é necessário o leitor vir preparado, né, já fazer a leitura com antecedência em casa, saber o que ele vai proclamar, porque o leitor é o primeiro a acolher a palavra de Deus. A gente está falando aqui sobre os bastidores da missa online, então eu já peço que você deixe seus comentários, as suas dúvidas, suas críticas ao programa, como que a gente pode melhorar. A gente agradece aqui a Valmir Carlins, que está acompanhando, Rosita Aparecida Santana, Fátima Lenharo, Margarete, está todo mundo aqui nos acompanhando e ouvindo. A gente fala dessa organização. Quem são essas pessoas? Você falou que a gente tem aí várias equipes, são mais de 10 equipes. Quem vem aqui cada domingo, como que é feita essa escolha? Como medida de segurança, nós tivemos que reduzir a nossa equipe. Então, como não temos mais celebrações abertas ao público, elas são restritas aos celebrantes e à equipe litúrgica. Nós estamos hoje assim com em torno de 10 pessoas nos ajudando nos bastidores aqui. Então, para quem imagina que a igreja continua cheia, do outro lado não está. Então, temos em torno de 10 pessoas que nos representam, né? Sempre um comentarista, 2 leitores, um leigo que faz as preces. E essas pessoas, como eu já tinha te dito, são convidadas com antecedência para que possam se preparar. Família Carlins está em peso aqui nos comentários. Tá, Paola Carlins chegou agora, a Nathalie Carlins também. O Vinícius já mandou aqui a primeira pergunta dele, hein? Como foi passar pelo Tríduo Pascal esse ano? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque eu também pude acompanhar esse momento e é completamente diferente, né? A gente tem que passar ali cada momento, cada rito, com poucas pessoas, com pouco espaço, com pouco tempo. É bem diferente. Como que foi essa construção do Tríduo Pascal?
Fazer a celebração restrita, eu acho que foi um desafio para todas as paróquias, né? Como o Padre William já havia nos dito, isso é mundial e ninguém nunca tinha feito isso antes. Quando nós recebemos o comunicado de que as celebrações teriam que ter algumas restrições, foi durante a preparação da festa do padroeiro São José, né? Que acabou tendo que ser adiada. Então, ali houve aquele chacoalhão em toda a equipe. Porque estamos acostumados a vir, preparar, fazer acolhida durante a celebração, fazer procissão de oferendas, e tudo isso não estava podendo ser feito. No dia que nós recebemos o comunicado de que deveriam fechar as portas da celebração, foi no dia de São José, no dia da festa, na preparação da festa e a celebração do tríduo, né? Então, claro, isso nos pegou assim de surpresa, como não vamos celebrar? Fizemos a última celebração aberta ao público, no dia 19 de março, então as portas tiveram que ser fechadas. E daí? Como que vamos fazer o tríduo pascal? Alguém já imaginou, né? Não poder vir celebrar o tríduo pascal? Foi um desafio muito grande, tivemos que fazer algumas adaptações. Normalmente, na Quinta-feira Santa, nós temos o lava-pés, não pudemos fazer o lava-pés. Alguns, por orientação do bispo, alguns ritos tiveram que ser ou adiados ou excluídos da celebração. É importante a gente frisar nesse momento, Fer, que a gente não decide nada, né? Não é aqui. Não somos e nós, não sou eu. Nem o padre que está aqui não é quem decide, né? A gente vem recebendo todas as orientações. Até semana passada e também na Páscoa, a gente teve a comunhão para as pessoas com o drive-thru. Também não é uma decisão nossa, vamos fazer domingo, também vem do bispo. Então a gente, aqui, as igrejas em si, os padres, os diáconos, os ministros, os leitores, a gente sempre espera uma recomendação para daí montar as coisas, para daí poder conseguir dar continuidade. É bem importante frisar isso, porque às vezes as pessoas imaginam que as celebrações acontecem como nós queremos, como o padre quer, e nem sempre assim. Então, o bispo nos orienta sempre sobre isso. E aí, iniciamos na quinta-feira com as transmissões. Na verdade, iniciamos no Domingo de Ramos, que foi a primeira transmissão ao vivo que fizemos, né? Foi um desafio muito grande, porque nunca tínhamos transmitido uma celebração, né? Não somos nenhum canal de televisão que tem experiência. Nossa gravação aqui é feita num celular, né? Bem diferente dos grandes canais de televisão. E fomos nos adaptando. Quem nos acompanha desde o Domingo de Ramos pode perceber que a cada celebração estamos melhorando um pouquinho mais a qualidade da filmagem, assim, né? Da transmissão. Porque não somos profissionais, né? Eu quero agradecer também nesse momento todo mundo que acompanha, porque a gente fica ali... Agora eu acho que está um pouco mais tranquilo, já temos uma certa experiência, digamos assim, mas tem essa pressão de, tipo, a gente não sabia realmente como que a gente estava fazendo, o que poderia dar errado, o que poderia dar certo. Então, às vezes, muita gente sempre acompanha, sempre fala, tem que melhorar o som, tem que melhorar a imagem. Isso era muito bom pra gente, porque a gente não tinha essa base, como ainda talvez a gente nem tenha. A gente estava aqui no domingo passado discutindo qual que era o melhor local de colocar câmeras. A gente ainda pensando em mudanças para tentar atingir essas melhorias na missa. Então, a gente saiu meio que do zero para conseguir fazer essa transmissão da missa agora. Exatamente. Então, só finalizando a pergunta do Vinícius, o Tríduo Pascal foi um grande desafio para todos nós. Foi uma maneira assim diferente de celebrarmos. E o que nós pensávamos? Em levar essa espiritualidade da celebração à casa dos paroquianos que não puderam estar aqui, né? Que eu acho que o objetivo maior dessas missas online é levar a comunidade até a casa das pessoas. O Rodrigo Miller colocou aqui, primeiro deu boa noite para todo mundo, e falou que isso é uma coisa que inova e esclarece muita coisa para a comunidade. Eu acho que é bem esse nosso objetivo, né? Tentar levar aqui como que a gente está fazendo isso, até para as pessoas entenderem melhor, e quem também conhece do ramo, quem sabe, passar para a gente aí algumas instruções para a gente estar sempre melhorando. A gente teve de cara um teste muito grande, né? Era a missa de São José, a festa de São José, que não foi a nossa última missa presencial, e aí depois a gente já teve a Páscoa, acho que ali o pior momento de Deus. Claro que nenhum momento é bom para a gente parar de ter as missas,
Mas ali eu acho que em grandes festas da igreja acabou ficando sem a presença. E como mudar tudo isso muito rápido, como escolher as pessoas, como formular tudo isso, como ensinar as pessoas em tão pouco tempo, né? Porque a gente tem várias regrinhas, digamos assim, para estar aqui durante a celebração. Como que foi feita essa preparação e esses cuidados, esse ensinamento para as pessoas? As primeiras equipes que nós escalamos, né? O intuito foi trazer pessoas mais experientes para que pudéssemos celebrar um pouco melhor. Então, leitores com mais dicção, porque como a gente está acostumado aqui com o microfone numa igreja imensa, que é a São José, o microfone é ajustado de uma maneira que todos consigam ouvir. E esse cuidado do microfone também, nem todos os leitores ainda têm a intimidade com o microfone, assim como eu também não tenho, que com certeza o som está oscilando. E, de repente, a gente precisa fazer tudo diferente do que a gente está acostumado. Então, de repente, eu vou fazer uma leitura e agora eu tenho que olhar para um celular. Eu tenho que ajustar o som na altura da pessoa que está lendo, porque senão a transmissão, o som sai baixo ou não sai, pode ser cortado conforme o movimento do microfone. Então, ainda estamos nos adaptando, Pedro. Eu acho que ainda é um desafio muito grande, né? Uma igreja que tem 2020 anos de celebração aberta, fazer uma celebração online assim, fechada, para mim ainda é um desafio. Sempre realmente é um desafio. E aí entra um pouco a questão ainda nessa ideia de quem são as pessoas que estão aqui, a gente fala, temos várias equipes, você já falou, eu já falei. Como faz para conseguir controlar isso? Pensando que a gente também tem as capelas, a gente não é só um santuário, e não está acontecendo missão online aqui, missão online no Rocio, missão online no Vianney, missão online na Vila Feliz, né? É só aqui. E aí a gente tentar agregar para todo mundo. Como que é feito esse pensamento? Hoje nós estamos fazendo uma escala, cada domingo é uma comunidade, né? Acho que é bem importante a comunidade também estar presente com a gente nesse momento. Somos uma comunidade só, as paróquias, temos 3 paróquias, né? Importante enfatizar: Vila Feliz, Rocio e Vianney, junto aqui com a matriz do Santuário de São José. E as equipes, eu acho que a comunidade também sente essa necessidade da celebração, então fizemos uma escala. Cada domingo, os representantes da comunidade que vêm celebrar com a gente. Hoje nós estamos tendo o cuidado assim, são 2 cantores, que também o grupo de canto do São José das Comunidades é bem grande, graças a Deus, né? Temos vários grupos, mas temos alguns cuidados. Não podemos ter pessoas de risco, então priorizamos as pessoas que não possam nem trazer risco para o Padre Ivanir, né, que está no grupo de risco, e nem as pessoas sejam do grupo de risco. Então, vem 2 cantores, vem 2 leitores, uma pessoa para fazer preces e comentário, normalmente, aí os diáconos e os padres. A escolha das pessoas das comunidades está aberta exclusivamente pelos coordenadores das comunidades, né? Eu não sou sozinha na coordenação. Então, cada comunidade também tem um representante lá. E acho que é a melhor forma de nós nos unirmos nesse momento, né? Não sei se respondi a sua pergunta. É isso mesmo, é bem complicada a situação, porque a gente já vê que a São José é muito grande, mas não é só ela, né? Então, eu acho que se a gente tivesse todo esse tamanho que temos, mas fosse só aqui, talvez a gente conseguisse equilibrar até de forma mais fácil. E tem gente que está precisando de ajuda, tem gente que precisa da igreja, e a gente está num momento que as portas físicas, as portas materiais estão fechadas, né? Isso é bem importante, a gente enfatizar que a igreja não está fechada, só não temos as celebrações públicas, né? A secretaria está aberta, as ações da paróquia continuam acontecendo, ação social, o dízimo, né? Então, a igreja não fechou, a igreja não abandonou os fiéis. Só estamos buscando uma forma diferente de acompanhar as celebrações nesse momento, né? Gabriele Ferri está nos acompanhando também, a Maria Terezinha Carlins, Josete Barros de Paula, tem bastante gente aqui
junto conosco, que está aí aprendendo também, né, um pouco de como está sendo feitas essas missas. A gente ainda está se organizando. Falando aqui também, já aproveitar para falar, o nosso sistema de som ele está extremamente improvisado também. A gente tem uma mesa de som que controla tudo, então a gente até evita mexer, porque já está meio que configurado a altura de cada microfone, quanto está agudo, quanto está grave, para poder estar indo até a casa de todo mundo. E falando nessa questão de ir à casa de todo mundo, eu lembro que esse é o segundo programa, o segundo Papo de Igreja. O primeiro nós conversamos com o Padre William, e o Padre William esclareceu várias dúvidas de como acompanhar a missa online das nossas casas, estando no nosso quarto, na nossa sala, como acompanhar. Então, se você não viu o primeiro, quando terminar aqui, só pesquisar na página do Santuário São José, Capão Raso, e você vai encontrar o programa, vai poder ver. Se você já viu, também quiser rever, está lá, vai ficar disponível, assim como este programa também ficará. No programa com o Padre William, a gente teve uma dúvida do Celso Gogola, que era sobre a procissão de entrada. Não deu tempo de responder na semana passada, porém a gente trouxe de novo esse tema porque a gente tem uma igreja muito extensa. Então a gente tem uma procissão de entrada que entra ali a cruz, aí os coroinhas, os ministros, os padres, diáconos, então tem muita gente que faz parte. Agora a gente está extremamente reduzido, a gente só faz aqui nessa região ali ao redor do altar, mas a gente tem uma pequena procissão de entrada ali, vindo ali da lateral, para até chegar no altar. E ele perguntou qual o sentido. Eu quero trazer um pouco para a missa online. Por que continuou tendo? Qual que é o significado agora que a gente usa? Então, até pegar minha colinha aqui para responder essa questão. Tivemos que fazer algumas mudanças, né? Nós não podemos transmitir a missa lá da porta de entrada, né? A igreja é grande, como o Pedro falou. Por que as transmissões são voltadas para trás do altar? Por questão de iluminação, né? A gente viu que do outro lado aqui ficaria muito claro, pelo horário que a missa é transmitida, e a procissão de entrada continua sendo feita, mas bem curtinha, da Capela do Santíssimo, praticamente, até o altar. Então, qual que é o intuito, né, dessa procissão de entrada? Ela tem o sentido de movimento exterior, né? Como se estivéssemos vindo do mundo para o interior, o templo celebrativo. Por isso que ela termina no altar, né? Que é a centralidade, aliás, que é onde nós nos juntamos com Cristo. Aí na procissão sempre vem uma cruz à frente, que não, é importante lembrar que não está sendo usada agora por ser período pascal, então temos o círio ali, então não está entrando com a cruz. E ela sempre iluminada por uma vela que é a luz de Cristo. Acho que seria isso. Ela continua tendo, né, a procissão. Aproveitando essa questão da vela, que eu sei que na imagem a vela não fica tão bem representada, mas a gente também mantém a vela aqui no Papo de Igreja. Então a gente acha bem importante essa ideia, realmente da luz de Cristo, que Cristo está com a gente, mesmo nessas situações mais complicadas, essas situações mais adversas. Vou voltar mais uma vez lá para o começo dessa mudança, que eu acho que é onde a gente tem mais conteúdo para contar para as pessoas que estão nos acompanhando. Quando veio essa paralisação, eu lembro que as nossas discussões eram, a gente está com uma festa toda programada, uma festa de São José que a gente já tinha tudo certo para acontecer. A gente já tinha as doações, a gente já tinha a arrecadação de alimentos, a gente já tinha venda de rifas, então estava bem avançada. Pedro, a festa seria no domingo e as portas foram fechadas na quinta-feira. Isso. E a gente pegou e falava sempre, não, mas vamos só adiar. E aí a gente vai fazer essa festa mais pra frente. Na época eu acho que ninguém tinha muita dimensão do que seria, né? Hoje a gente vê que provavelmente a gente não sabe nem se a festa das capelinhas, que vai ser lá em outubro, a gente vai ter condições de realizar, né? Então é uma realidade totalmente diferente do que a gente imaginava. Como que foi esse ritmo da pastoral litúrgica, também com os outros apoiadores, tanto das capelas quanto os membros, né, da pastoral, de não é uma simples paralisação, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que começar a fazer alguma coisa para chegar nas pessoas. Aqui a gente já recebeu até essa pergunta da Gabriela Barros Gonzaga. Eu não entendi muito bem se é a pergunta da missa ou do programa,
mas ela pergunta como está sendo o feedback e como surgiu a ideia. Então vamos responder dos dois para garantir a resposta dela. Começando pela missa. Como que foi esse ritmo até falar, tem que ter alguma coisa, tem que ter a missa online? Acho que a ideia inicial foi fazer a missa gravada, né? Só que vimos que não tinha o efeito, porque é diferente você assistir uma coisa ao vivo. O que é o nosso intuito? Levar a celebração à casa dos paroquianos, mas para que eles possam celebrar junto com a gente. Entrar nesse momento espiritual, como o padre nos falou no primeiro programa, é preciso acompanharmos do começo até o final, mas fazermos parte da celebração. Então, veio a ideia de que vamos tentar fazer uma live, né? A moda das lives, e deu certo na primeira. O som ficou um pouco ruim, confesso, porque colocamos o som da igreja, fomos nos adaptando, vamos colocar uma caixa de retorno, ficou um pouco melhor. Opa, tem uma opção de ligar o microfone aqui no celular, ficou excelente. Para nós que somos leigos, né? Eu acho que o som está chegando muito bom para as pessoas, né? Está cumprindo o objetivo. Né? Porque não somos profissionais, né? Estamos apenas tentando evangelizar de uma forma diferente e fazer com que a comunidade se sinta parte disso também, se sinta presente aqui na celebração. Então, o ao vivo, a live, acho que foi uma opção bem bacana para levar a comunidade às casas das pessoas. Agora, para a gente garantir a resposta da Gabriela, se ela perguntou sobre o papo de igreja, é muito parecido, né? A gente também pensou num programa que chegasse até a casa das pessoas, que fosse mais um momento das pessoas estarem na igreja, porque quando você liga o seu celular, quando você liga o seu computador, quando você coloca a imagem na televisão, que eu sei que muitos fazem isso para ficar melhor, você está na igreja, você está junto com a gente, você está nesse espírito, você está no clima que tem a igreja. Então, a gente quer se aproximar cada vez mais de vocês e eu acho que a gente vem conseguindo. A Cristina Jakovski, ela falou, acho que o papo de igreja tem que permanecer mesmo após a pandemia. Muito legal aprender com vocês. A ideia realmente é essa, né? Que a gente consiga manter o programa após a pandemia, e aí a gente talvez possa até abrir para algumas pessoas virem junto, acompanhar, a gente faz algo até mais dinâmico, quem sabe com as perguntas ao vivo, com as pessoas aqui presencialmente. Então, a ideia realmente é permanecer. Agora nós estamos, o mundo, né, vivendo uma forma diferente, né? Não sabemos quando vai ser o fim dessa pandemia, não sabemos se será semana que vem. Semana que vem, claro que não vai ser. Nós temos uma programação aí de mais 2 meses de missa online. Esperamos que ela se cumpra nos 2 meses e voltemos ao normal. Mas, caso não seja possível, as pessoas precisam viver de uma forma diferente agora, né? E uma coisa assim até interessante que eu conversava com algumas pessoas no meu trabalho, até a forma das pessoas trabalharem hoje em dia será diferente. Quem fazia reunião, né, por videochamada eram poucas pessoas. Hoje você tem como recurso fazer isso. E acho que a ideia do papo também foi bem bacana assim nesse momento. Talvez se não tivesse essa pandemia nós não iríamos nos inovar dessa maneira, né? E acho que é isso. Vamos ver, buscamos alternativas diferentes para evangelizar, né? Acho que essa é a nossa missão. Agora nós já caminhamos também para o final e o Celso Gogol agradeceu a resposta e também pediu para salientar as dificuldades e transtornos, que eu acho bem interessante, porque ele cita aqui a primeira Eucaristia, que não aconteceu, os sacramentos do catecumenato, no Sábado Santo também não aconteceu, e casamentos, né, vários casamentos adiados também, então a gente não consegue fazer tudo, infelizmente algumas coisas acabaram que realmente são prejudicadas, né? Tivemos também a primeira comunhão das crianças da catequese, que não ocorreu. É uma coisa que eles esperam assim com tanta ansiedade, né, o dia da primeira comunhão, e teve que ser adiado. Casamentos também. Desculpa, não me recordo o começo da pergunta. Ele fala para a gente só salientar um pouco essas dificuldades. As dificuldades, né? Então, para nós também é difícil, né? Então, o padre esses dias conversando comigo, como é que a gente faz? Se amanhã permitir que abra a porta para a celebração pública,
tem todo um cuidado, né, com as pessoas, não podemos ter aglomeração, então é difícil adiar as coisas, mas infelizmente nesse momento as coisas têm que ser adiadas, o que é possível, né? Tem gente que não está desistindo de casar, não, né? Tem gente que está casando com a igreja vazia. E aí, né? Como é que um sonho que se realiza, mas de uma forma diferente? Acho que é isso. Eu acho importante a gente falar aqui nesse encerramento que as coisas vão voltar, né? A gente não sabe quando, e até teve algumas perguntas também no último sábado, qual a previsão? Qual a previsão? Não temos essa previsão, queríamos muito ter, mas não temos. A gente pode falar, a previsão como é junho, a previsão é julho, a previsão é agosto, que vocês acho que todos acompanham noticiários, e tem também os órgãos públicos, e o governador, o prefeito, mas essa previsão ainda é muito complicada, porque como a gente sabe, a igreja é muito grande. Como que a gente vai vir numa missa e vamos ter que separar todo mundo, separar famílias? Então, vai ser muito mais complicado se a gente voltar. A gente não tem essa previsão para dar agora. Porém, vai voltar. Isso é uma certeza que todos nós temos que ter. Vai voltar ao normal, talvez com algumas restrições, talvez com... Vai ser diferente, provavelmente, mas nós vamos voltar. Então, quem está aí na catequese, falta esse sacramento, vai ter esse sacramento. Quem está no retuminato também. Os noivos vão casar, isso é bom, é importante a gente se alientar também. As coisas vão acontecer, a gente ainda não sabe o ritmo que vai ser, quando vai ser, mas elas vão acontecer e eu acho que isso envolve muito a nossa fé. A gente faz isso aqui e a gente já conversou várias vezes, assim como falaram, vamos fazer permanente o Papo de Igreja mesmo quando acabar a pandemia, a gente já falou, vamos fazer a transmissão online também permanente, vamos tentar manter isso, porque a gente sabe que tem gente que não pode vir para a igreja, a gente quer atingir todos os públicos. Mas vai ter o presencial, vai voltar. Até não é o tema desse programa, mas a adoração da quinta-feira, né, que está sendo transmitida também, tem uma ideia de ela continuar sendo transmitida, porque temos doentes que estão nos acompanhando que antes não tinham a possibilidade de estar tão próximo, como agora o santuário está levando isso a eles, né? E realmente, isso vai passar, não sabemos quando, mas vai passar. Mas não deixe de rezar em sua casa, não se desapegue de Deus. Ontem eu escutei um termo assim bem interessante, não podemos nos tornar web cristãos, né? Cristãos só de lives. É importante a oração dentro de casa, importante a oração com a sua família. Acho que esse momento de pandemia vem para mostrar coisas novas, acima de tudo, para nós, né? Nos voltarmos ao nosso interior, a nossa igreja doméstica, que é a nossa casa, primeiramente. Eu agradeço então a presença da Fernanda e também todo esse trabalho que está sendo feito, tanto da Fernanda, tanto de todas as equipes de liturgia, também as equipes de canto, as equipes de leitura, que é muito importante para a gente conseguir dar esse momento. O Vinícius fala que como a palavra de Deus, a igreja também se inovou. Então eu acho que isso é importante, porque a gente teve que mudar, não é o ideal que a gente está fazendo, a gente queria estar fazendo como é o convencional, como é o comum, mas é o que nós podemos fazer para nos aproximar das pessoas. Encerrando aqui com mais um elogio agora às pessoas, a gente comentou semana passada, o Padre William, para a gente acordar mais cedo, para a gente participar da missa, e foi a missa que menos teve pessoas chegando depois. Eu ali acompanhei no celular que o número de pessoas que começou a missa foi ali até o final. Claro que teve gente que entrou no meio ainda, mas um número menor. E o número de visualizações da missa não diminuiu. Então a gente vê ali que as pessoas realmente ou acordaram mais cedo, ou quando acabou a missa foi lá e assistiu ela integralmente. Então, parabéns a todos que estão aí também se adequando a esse momento. Fico muito feliz de, através do programa, a gente ter podido ter ensinado um pouco mais as pessoas, ter ajudado as pessoas. Já adianto que semana que vem teremos a 3ª edição do Papo de Igreja com Rafael do Carmo, ele que é ministro e o responsável pelas adorações aqui na igreja. Você deve conhecer, quem acompanha as adorações já ouviu, já viu o Rafael, e ele vai contar como adorar a Deus pela tela do celular. Acho que aí talvez até mais difícil do que celebrar a missa seja fazer uma adoração a Deus pelo celular, né? Com tantas distrações. Entrar nessa conexão, né? Exatamente, né? Uma coisa que a gente tem que ser ali, a gente e Deus, ter um celular ali, ter a família, ter uma casa, fica mais complicado. Ele vai ajudar a gente aí, como fazer, como se preparar e como vivenciar esse momento.
Agradeço também o padre que está aqui no celular hoje, está filmando a gente, está ali nos trabalhos técnicos, a Fernanda e principalmente a todos que nos acompanharam. Acho que é um momento muito importante. Esse apoio de vocês nos motiva a fazer cada vez mais ações, mais intenções para chegar à casa de todo mundo. Último aviso, antes da gente terminar, amanhã o Rocio vai estar aberto das 10 às 11 horas para o pagamento do dízimo. Vai estar extremamente organizado, já vi como está a preparação, então vai ter o distanciamento, é obrigatório estar com máscara, então quem for lá vai com a sua máscara para poder ajudar, vai ter as marcações ali de distanciamento um do outro, para a gente evitar filas, não ter esse problema aí da proximidade um com o outro, tudo respeitando as regras, das 10 às 11, se você está com seu dízimo atrasado, se você pode ajudar, se você não é ainda dizimista, mas pode ser, pode nos ajudar, a igreja precisa de você, então a gente espera lá no Rocio, das 10 da manhã às 11 da manhã. A paróquia, a igreja lá também vai estar aberta, as pessoas que quiserem fazer sua oração particular, serão bem-vindas. Então agora, como sugestão do Padre William, nós vamos encerrar com uma Ave Maria, né? Vamos ficar de pé, e aí vamos aí ter esse momento de ligação, acho que de nós e também de quem está em casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Obrigada.